cara já sai filmando, nem fala nada, né? 10h30 da manhã, cheio de fome e todos os restaurantes em Nashville fechados, né? Só 2 brasileiros lá procurando coisa pra comer. Então o LinkedIn chamou a gente pra palestrar nesse evento aí, o evento global deles. Esse evento existe desde 2007, se não me engano, 2007 ou 2010, não sei. Ele nunca teve um palestrante brasileiro ou nunca teve alguém da América Latina, na verdade, falando. A ideia é compartilhar um pouco das nossas estratégias de formação de equipe, né? Numa startup. A forma como as startups recrutam é bem diferente das organizações tradicionais, maiores, assim. E a forma como a gente fez é mais diferente ainda, né? Fora do Brasil, as pessoas também estão olhando lá pra gente, não só pra Hotmart, mas assim, para as coisas que estão acontecendo no Brasil, né? Eles estarem querendo saber sobre estratégia de recrutamento de startup lá no Brasil e chamar a gente, pô, legal pra caramba, né? Comendo aqui um sanduíchezinho gourmetizado e uma Coca-Cola pra recuperar as forças e trabalhar um pouquinho à tarde também, né? Porque é segunda-feira, afinal de contas, né? Então não dá pra brincar, não. Tô dando uma revisada aqui na apresentação porque eu tenho um tempo muito limitado para fazer essa apresentação lá na hora e o LinkedIn pediu alguns ajustes, então estou tendo que alterar assim, a história, a narrativa toda para caber num tempo muito menor, então vamos ver o que vai dar. Bom, a ideia é falar um pouco de como que foi a história de formação do time da Hotmart e de retenção desse time também, né? Porque aí tem um trabalho tanto de recrutamento, de atração, quanto de cultura, que é o que faz, na minha visão, as pessoas quererem ficar na empresa e performarem bem. Tem que dar um pouco de contexto, porque aqui a realidade é completamente diferente, a realidade do Brasil. Então, assim, existe desafio de contratar gente boa? Existe em qualquer lugar do mundo, isso aí é fato. Agora, dependendo do lugar onde você está, esse desafio vai ter algumas variâncias que fazem muita diferença ali. Se eu estiver construindo uma empresa de tecnologia, vou competir, né, com empresas gigantes tipo Google, Facebook, Airbnb, Uber, essas coisas. Agora no Brasil, eu tenho um outro tipo de competidor que são bancos gigantescos que pagam salários astronômicos, eu tenho governo que paga salários mais altos ainda e com um detalhe. Se eu consigo trazer um talento de um Google da vida aqui nos Estados Unidos, ou de um Facebook, tanto faz, quando esses caras chegam na empresa, eles já vêm com uma cultura de empresa de tecnologia, de cultura de startup, etc., pronto para sair performando. Quando eu contrato um cara de um banco ou de um governo, por exemplo, eu tenho que fazer ele desaprender um monte de coisa e depois treinar ele para depois ele chegar no ponto. Agora eu vou dar uma fechada aqui na apresentação e amanhã de manhã ir para a abertura lá do evento e ver como é que vai ser. Eu tô animado aí. Você também tá, né, Rafinha? Quem é founder, né, tá começando uma startup, antes até de vir em código de cultura e tudo mais, que faz sentido para mim, na minha visão de querer construir um time, os nossos clientes, eles nunca vão amar a nossa empresa se a nossa equipe não amar antes. Então, se eu tenho essa crença, eu tenho que procurar o tempo inteiro construir uma empresa que o time vai amar de verdade. Ainda não é cultura, mas é uma crença que vai derivar todas essas coisas aí. Então, outra crença, pessoas muito fodas gostam de trabalhar com pessoas muito fodas. Eu, por exemplo, já trabalhei no governo e é muito ruim você ser o único cara numa sala que está querendo fazer alguma coisa, entendeu? O resto tá lá para trabalhar o 9 to 5 lá, o trabalho de 8 a 6, né, se fosse lá no Brasil, ir embora e esperar o salário cair no final do mês e não tá nem aí se tá mudando alguma coisa, se tá fazendo acontecer e tal. Se a pessoa é boa de verdade, ela não consegue ficar num lugar assim. Se eu acredito nisso, eu tenho que procurar sempre ter gente muito foda pra ter em volta dos outros, né? E uma outra que eu tinha colocado aqui, o mínimo que eu tenho que fazer depois é deixar esses caras trabalharem do jeito que eles acharem melhor. Porque se eu tiver desprendendo um monte de energia
e não só energia, mas recurso da empresa mesmo, para trazer gente foda, e eu tiver que ficar ensinando e fazendo exatamente o trabalho do cara para ele, não faz o menor sentido. É melhor que eu não contrate gente tão foda assim, que vai sair mais barato. Deixar ela realmente fazer a arte dela no trabalho que ela foi designada ali. E isso são alguns exemplos de crenças e de premissas, né, que um líder, eu acho que tem que formar e entender quais são as deles, porque essas são as minhas, talvez não sejam a de outro líder, e tá tudo bem, não tem problema nenhum. E isso que no final das contas é que vai ajudar você, como que isso vai se desdobrar na cultura da empresa. Eu tenho que reduzir o tempo, cara, não tô conseguindo. Mudar de última hora, né? Pediram pra você trocar a palestra. Pediram pra eu trocar, aí eu troquei, mas os slides ficaram, então agora eu tenho que arrumar um pouquinho de coisa pra falar em cada slide, e tudo bem, é muito fácil arrumar, só que o tempo não bate, né? Mas aí isso aí é um problema seu. É. Agora estamos indo lá pro local da conferência. O que aconteceu? Eu fiquei super animado porque eu recebi um e-mail hoje da pessoa do LinkedIn falando que todos os palestrantes que quiserem atualizar a apresentação é só ir lá no lugarzinho lá específico e atualizar. Então é isso que a gente está indo fazer lá agora. Que eu vou falar também é como que o time foi formado no início, né? Então, desde o primeiro funcionário, que foi o Hugo, até 250 funcionários, que é o que a gente tem hoje em vários países. Eu só vou destacar alguns pontos dessa jornada de criação do time. Os primeiros caras, que a gente sempre chama de amigos loucos, né? Que são os caras que vieram numa época onde a Hotmart não tinha nada para oferecer para eles assim. O Hugo trabalhava num banco gigantesco, tinha milhares de benefícios lá que a gente nunca ia ser capaz de pagar. Mas ele sabia que mesmo ganhando menos, ele ia estar dedicando o tempo dele a construir algo, um propósito maior, né? Quando a gente ajuda as pessoas a venderem os produtos digitais que elas criam e tudo mais, na verdade, acima disso, tem essa possibilidade que a gente cria para elas de poderem viver das paixões delas, né? Tem um monte de cachoeira aqui em volta, né? Tem umas 4 cachoeiras aqui. Então, a gente acabou de pegar essa manhã de apresentações institucionais do LinkedIn. Deu para ver um pouco do que o LinkedIn está fazendo, deu para sentir um pouco também de como que é a dinâmica aqui dos americanos, das apresentações e tal. É um pouco diferente, culturalmente falando, né? O público reage muito pouco também, então eu quero até ver como que vai ser isso na minha apresentação, que vai ser à tarde. Eu vou falar do segundo episódio, que foi o ataque dos clones, para trazer pessoas com perfil muito similar, porque considerava que aquele tipo de perfil era o ideal para aquela posição que eu estava preenchendo no momento. Depois, a fase, eu falo que é o ciclo de admiração. Quem são as pessoas que se admiram está fora da empresa, né, e que a gente poderia trazer para cá. E depois eu traduzi como Big Numbers Game, que é o que acontece muito é quando você começa a contratar por admiração, é que as pessoas não admiram tantas pessoas assim como se pode esperar. Então nem sempre você consegue preencher todas as vagas só com esse canal. Então você tem que partir para uma estratégia de contratar pessoas que não foram referenciadas, endossadas por ninguém. Ou seja, pessoas completamente desconhecidas. O mínimo que a gente tem que ter é criar uma base de leads, de candidatos gigantesca, porque se essa base for gigantesca, eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa vai ter o que a gente precisa. Jota, começa a última antes da palestra. Boa sorte. Valeu. I like to divide this in like 4 episodes. I was trying to figure out a way how to get more of that girl that was really good. As you can see, it worked very well. In the beginning, if you get wrong people in your business, it can really be kind of irreversible in terms of culture. You very soon realize that people don't admire a lot of people. Great people like to work with great people and they like to see progress. If you start to develop that brand before you have a really strong culture, you're in serious trouble because people will
at the first opportunity they'll just leave. We don't want them to just be in a temporary job, like work for 1 year and leave. We have a plan for them. We have 250 people and our turnover is very, very small. If we didn't have a very small turnover, we probably wouldn't be the second company most loved by its employees in Brazil. Gostei muito também, acho que saiu melhor do que eu esperava. Acho que a galera gostou bastante também. Uma coisa que eu não tinha visto aqui até agora nos Estados Unidos era a gente bater palma para vídeo e rolou nessa palestra, então acho que foi bem legal. Deu para tirar a dúvida do pessoal depois, então assim, fiquei bem satisfeito, foi melhor do que eu esperava. Por que você tá bravo? Já é tipo a 4ª vez que eu esqueço o cartão dentro do quarto. Ô, velho, eu tô com vergonha já da tia ali do balcão. Vamos ao que interessa. Você tava falando sobre os tipos de contratação que você fez no começo. Uma outra coisa que eu achei importante colocar nessa apresentação lá é porque muita gente sempre pergunta sobre... Uma coisa é atração, né? Outra coisa é retenção. E retenção basicamente se dá quando você tem uma cultura boa, né? Que as pessoas gostam de trabalhar no lugar. A cultura realmente é uma coisa bastante única de cada empresa. Então, ao invés de falar da nossa cultura lá, eu resolvi falar sobre pelo menos 5 elementos, aspectos que ficam muito claros quando você chega numa empresa que tem uma cultura forte, que tem uma cultura boa, assim, que as pessoas amam trabalhar lá, né? Quais são os valores comuns e as crenças da empresa? As pessoas sabem quais são os valores da empresa, sabem quais são os mantras, os pilares, ou seja lá como que isso tiver sido organizado, né, no código de cultura e tudo mais. Jota, tá mais calmo que você perdeu a chave? Ou ainda não, porque basicamente eu vou ter que passar vergonha, né? Quando chegar no hotel. Eu tô torcendo pra ser outra pessoa que tá no balcão, pra trocar o turno. Jota, doeu. Tô envergonhado porque eu falei really sorry 1000 vezes ali. É a vida, né? O cara vai voltar pro quarto todo triste, colocar o cartão ali, botar o cartão junto com os outros 5 que você tem lá agora. Hoje já é o dia seguinte, a gente já tá saindo fora. Esse cara já sai filmando, nem fala nada, né? A gente tá indo pra cantos diferentes, já tá indo pra Europa. Eu tô voltando pra Belo Horizonte, voltando pra trabalhar. Mas ontem você tava me falando dos 5 pontos importantes lá. Eu falei que eram os valores comuns e as crenças, né, da empresa. E pra mim tem outros 4 aspectos assim que ficam bem claros quando você tem uma empresa que os funcionários amam trabalhar ali e tal, ou que levam os funcionários a amarem trabalhar ali, né? Então pode ser uma coisa ou outra. Então um é esse, crenças e valores comuns, na minha opinião. Tem também o fato dela ter um propósito, ou seja, as pessoas terem consciência que elas não estão trabalhando só para gerar um lucro no final para alguém. Elas estão trabalhando por uma coisa que é maior, que elas sabem que elas estão contribuindo em outras frentes também, com outras possibilidades, ajudando as pessoas e tudo mais, né? Então o propósito é muito importante, não só para esse sentimento, mas como também para atrair as pessoas certas, né? Afastar mesmo quem não quer trabalhar por uma coisa pelo mesmo motivo da empresa. E depois eu também falo muito de progresso. Gente boa de verdade não fica num lugar que tá estagnado, né? Admiração entre os colegas, ou dos colegas para os líderes, ou dos líderes para o time, que a galera tem consciência de que pode contar com os outros. Vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e vai ver gente foda. E senso de propriedade, né? Aqui no inglês eu traduzi para eles como ownership. E eu acho que só tem um jeito de fazer isso acontecer, que é você de fato
dar poder para aquela pessoa ir lá e conseguir trabalhar da forma que ela acha melhor, com autonomia, com liberdade. Ela de fato ter poder de mudar as coisas. Quando você deixa ela resolver o problema que você deu para ela da maneira que ela acha melhor, aí de fato ela pega um senso de propriedade. Eu vejo isso toda empresa onde as pessoas gostam de trabalhar, que as pessoas amam, que tem cultura boa, você consegue encontrar essas coisas, que é o senso de propriedade, progresso, admiração, as crenças e os valores comuns e o propósito. Então agora é só terminar de fechar aqui mesmo e ir para o aeroporto, devolver o dojão e é isso aí. Então agora é só em Madrid de novo. Valeu, velho. Boa viagem pra você, viu?